Deus nos dê sabedoria e entendimento, né? Porque o capítulo 16 nos mostra que é muito sério levantar contra a autoridade do Senhor. E Davi, ele entendia isso muito bem. Neste capítulo 16, vemos que Corá era um dos levitas. Ele influenciou Datã e Abirão, da tribo de Ruben, e mais 200 homens, e se opuseram à liderança de Moisés e Arão, questionando a validade da sua autoridade. Para que tenha uma ideia do contexto após o juízo de Deus sobre eles, após o relatório dos espias, todo o povo permaneceu em Gades por 38 anos. Imagina, irmãos, 38 anos ali, sem movimentar. Aqui eles estão sem movimentar vários e vários anos. Por isso, Corá teve a coragem de iniciar uma revolta para ele. O povo não progredia. Para ele, o povo não progredia em direção a Canaã por causa de Moisés. Os envolvidos no motim, né? Os envolvidos contra Moisés e Arão foi Corá, Datã e Abirão. Suas famílias e toda a congregação, contando ao todo 250 homens. Percebe-se em Corá e seus liderados muita inveja, soberba e hipocrisia. Já em Moisés, humildade, piedade, espírito de oração, confiança em Deus, desejo de conciliação e intercessão. O Senhor reagiu à atitude de Corá com retribuição ao seu pecado, justiça e misericórdia, para com os que se arrependerem. Percebe-se que os israelitas não aprenderam com os erros do passado. Se vê que são insensatos, murmuradores, rebeldes, espiritualmente insensíveis, faltou sensibilidade, né? E a insurreição contra homens e mulheres de Deus é algo grave. Quer dizer, você se levantar nós temos que tomar muito cuidado para não levantar contra homens e mulheres de Deus. É algo gravíssimo, é algo muito grave. É melhor orar do que levantar contra um homem de Deus. Precisamos ter um espírito de submissão e sensível à direção do Senhor. Devemos aprender com Davi que com a autoridade ungida só Deus pode mexer. Lembre-se como Saul andava errado, como que Saul pecou. Saul procurou até necromantes, né? Para falar com o espírito de Samuel. Claro, é evidente que quem morre não dá para falar com ele, mas Satanás ele usa as pessoas, né? Para estar fazendo de conta que está falando, que quem morre não mexe com ninguém. E mesmo Saul falando tantas coisas, fazendo e falando tantas coisas pecaminosas, Davi não tocou nele, porque sabia que mesmo ele, em pecado, ele era ungido de Deus. Então nós temos que vigiar muito. Só Deus pode mexer. E Corá e seus rebeldes tentaram aplicar um golpe na liderança de Moisés, mas foram destruídos porque é algo que o próprio Deus estava zelando. E aqui Moisés era um homem íntegro, manso, ele não tinha nada para falar contra ele. Mesmo assim, eles se levantaram contra eles, né? Nós temos que orar pelas autoridades espirituais, orar pela autoridade espiritual em nossas vidas e evitar falar da autoridade que está sobre a nossa vida. E todos nós somos sacerdotes do Senhor e também seria bom evitarmos de falar um do outro. Olha o capítulo 27,
Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Ela abriu a boca e ela abriu a boca e os tragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E o que eram os bens dos homens? Também as mulheres. A gente dá uma observada aí no capítulo 16, no versículo 1. Não é só 3, não, são 4. Olha, Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, 2, que eram filhos de Eliabe, e On, que era filho de Pelete, filhos de Ruben. Eu vi isso numa pregação, numa outra pregação aqui que eu não postei no grupo, mas eu estava assistindo. São 4 homens, tá? Que se levantaram. O cabeça da rebelião aí foi Corá. Mas estranho, aqui, e eu vi ele falando On também. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipe da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Então eram pessoas respeitadas dentro da congregação. Se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isso, Moisés caiu, né, sobre seu rosto. E porque eles falaram assim: vocês estão se fazendo mais do que todo mundo aqui, e todos são santos. Aí começou a rebelião, e falou a Corá e todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. O que eu entendi aqui, meus amados, que os 250 homens estavam com os incensários. Vamos ver aqui 16:1. No 16:1. Se este incidente de rebelião aconteceu logo a seguir às instruções dadas por Deus sobre pecados presunçosos, ou muito mais tarde, ou não. Ele ilustra a profundidade do pecado e as suas consequências. Corá, um levita com responsabilidades importantes, porque ele tinha responsabilidade importante, juntou-se com Datã e Abirão para um protesto em comum, seja, rebeldia. Sua acusação contra a autoridade de Moisés e Arão virou-se contra eles, quando Moisés disse: basta-vos, vocês foram longe demais, conforme Números 16:7, né? Ele falou assim: olha, basta-vos. E do 8 até o 11, a questão real. Moisés chegou ao centro da questão, a briga por desejar a tarefa e a glória dos outros, desejar o lugar dos outros. A verdadeira contenda era com o Senhor, porque Deus havia nomeado responsáveis pelas tarefas principais. Paulo usa esse conceito quando compara a igreja com o corpo físico, tendo várias partes e funções que trabalham juntas, como 1 Coríntios 12. O progresso natural do pecado, com a afirmação de que o Egito era a terra que emana leite e mel, mentira, porque o Egito nunca manou leite e mel para eles. Esses homens estavam chamando de bom algo que era mal.
E hoje, nos tempos de hoje, as pessoas estão colocando o mal como bom, né? Como, por exemplo, ideologia de gênero, é, estão querendo legalizar seitas e heresias, muitas coisas, né? O acusado tornou-se salvador, que foi Moisés. Moisés ficou entre os dois condenados e Deus. Jesus Cristo esteve entre o céu e o inferno. Ele foi crucificado para redimir o mundo, conforme Tito 2,14. Que ele ficou entre os dois. O acusado tornou-se salvador. Moisés ficou entre dois condenados. E aí está comparando, né? Jesus Cristo esteve entre o céu e o inferno. Ele foi crucificado para redimir o mundo, conforme Tito 2,14. 2,14. Amém?